Os maiores também têm suas crises. Olá pessoal, vamos à mensagem do dia? Vamos ler hoje uma mensagem especial, Lucas, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 20, diz assim: Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos. Expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João: Voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Então, nós vemos aqui na palavra do Senhor que João, ele estava preso, estava lá na cadeia, porque ele pregava a verdade, pregava arrependimento. E até mesmo para o rei da época, que era Herodes, ele pregou o arrependimento, porque Herodes tinha cometido ali um adultério, ele acabou casando com a esposa do irmão dele, terrível. E outras coisas também ruins que ele fazia. E João foi lá e pregou também arrependimento, condenando as suas más obras. E por isso, Herodes mandou prender João Batista, que era o profeta. Então ele estava lá preso e logo em seguida ele seria morto. E lá naquele presídio, né, ele entrou em uma crise. Ele começou a pensar assim: será que eu realmente estou certo? Será que realmente, quando eu afirmei que Jesus era o Cristo, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Salvador, que ele era o Messias, será que eu realmente estava certo? Olha onde eu fui parar. Pode ser que ele estivesse pensando nisso, né? Olha onde eu fui parar por pregar aquilo que eu pregava. Será que eu realmente estou certo? Será que eu não devo esperar outro Salvador? E aí ele ouviu falar dos milagres, de tudo que Jesus estava falando. E aí os seus discípulos chegaram ali, então, contaram para João todos os milagres que Jesus estava falando e fazendo. E Jesus disse assim: vão lá e perguntem para Jesus se ele é aquele que havia de vir ou se temos que esperar outro. Ou seja, pergunta para Jesus se ele é mesmo o Messias, o Cristo, se ele é mesmo o Salvador ou se nós temos que esperar outro. Ou seja, João estava ali numa crise, porque aquela dificuldade que ele estava passando até mesmo estava ali afetando a sua fé. Ele estava em uma crise. Porque mesmo os grandes sofrem crises também, muitas vezes na sua vida. Os discípulos de João foram até Jesus e perguntaram para Jesus. João perguntou se tu é mesmo aquele que havia de vir ou se temos que esperar outro. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus foi lá e curou os cegos. Jesus foi lá e operou vários milagres ali. E Jesus disse bem assim: agora vocês vão lá, voltem até João e diz assim, que os mortos estão sendo ressuscitados, que os cegos estão voltando a ver, que os surdos estão ouvindo, que os mudos estão passando a falar, ou seja, vários milagres, né? E diz para ele também que aos pobres está sendo pregado o evangelho. E os discípulos iriam voltar, né? E Jesus disse bem assim, diz para ele também que feliz é aquele que não duvida de mim. E esses discípulos de João voltariam lá. Só que quando eles chegassem lá, eles não chegariam com nenhuma novidade. Por quê? Porque antes deles saírem da presença de João, eles recém tinham falado dos milagres de Jesus, que Jesus estava fazendo. Agora eles iam chegar lá e simplesmente iam falar novamente que Jesus estava fazendo milagres. Ou seja, Jesus não acrescentou nenhuma informação a mais. Jesus não acrescentou nada àquilo que João já sabia. E muitas vezes nós estamos, quem sabe, em um momento de crise, sendo que Jesus falou que dos nascidos de mulher, João era o maior de todos, ou seja, ele era um grande homem de Deus, e mesmo os grandes passam por suas crises existenciais, crises de fé, crises de identidade, crises, financeiras, momentos de dificuldade. E ali naquele momento fica um grande ensinamento do Senhor Jesus dizendo: tu já ouviu falar de mim o suficiente. Eu já me expressei para ti, tu já ouviu a minha palavra, eu já me manifestei para ti, tu já sabe o suficiente. O que basta agora é você crer e perseverar. Então Jesus não acrescentou nenhuma informação a mais. Jesus não disse, sim, eu sou aquele que havia de vir. Jesus estava dizendo, aquilo que eu estou fazendo, as minhas obras provam que eu sou aquele que havia de vir.
As obras de Jesus provavam que ele realmente era o Salvador que a humanidade inteira estava aguardando. Então, a vida que Jesus viveu, as obras de Jesus comprovam que ele era o Salvador, que ele era, sim, o Filho de Deus, que ele era Deus em forma humana, Deus encarnado, porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, e o Verbo era Deus, e quando diz que o Verbo se fez carne, está dizendo que Deus se fez homem. Então, não duvide, mesmo que você esteja passando por dificuldades, não busque outro Salvador, só há um Salvador, e esse é Jesus Cristo, ele é suficiente. Por mais que você esteja preso, por mais que momentos de dificuldade você possa estar passando, por mais que você não esteja preso literalmente, quem sabe no presídio, mas esteja preso em algumas dificuldades, ainda assim Jesus continua sendo o mesmo Salvador, o mesmo libertador, continua confiando nele, porque os profetas morreram como mártires, mas eles não abandonaram sua fé. Os apóstolos morreram como mártires, mas não abandonaram a fé. Na história da igreja, muitos morreram como mártires, mas eles não abandonaram a fé. E João também iria morrer, mas ele não deveria abandonar a sua fé, e ele não abandonou a sua fé. Então, não abandone a sua fé. Por mais que você não esteja nem passando por um momento de morte nesse momento, ou quem sabe sim, mas ainda assim não abandone a sua fé. Continue crendo que Jesus é o único Senhor e Salvador suficiente para a sua vida, para a sua alma. Então, mesmo os grandes têm seus momentos de crise, e com você não seria diferente, mas permaneça firme, permaneça fiel a Cristo, mesmo no momento da crise. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Essa era a mensagem de hoje. Peço que você curta esse vídeo, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito. Peço que você ative o sino de notificações para que possa chegar o aviso aí sempre que eu postar um vídeo novo. Peço que você deixe o seu comentário aí dizendo o que você achou desse conteúdo, para a plataforma recomendar os nossos vídeos para outras pessoas que ainda não nos conhecem, e assim o evangelho possa alcançar outras vidas também. Peço que você visite aí a descrição do meu vídeo e também o comentário fixado no topo. Clique no link azul ali, prlucasfranco.com, e se inscreva no nosso curso bíblico e teológico Fundamentos. Amplie o seu conhecimento bíblico, amplie a sua fé, amplie o seu conhecimento do Senhor e amplie a sua intimidade com Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.